Nós vamos então hoje falar a respeito desse assunto, a carta à igreja de Pérgamo. Se você está acompanhando, eu vou colocar ali também um data show. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e senão eu venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Quando nós falamos dessa realidade das cartas do Apocalipse, nós precisamos só recapitular o que estava acontecendo. Nós temos dos 12 apóstolos de Cristo, apenas um que viveu um pouco mais ali depois dos anos 60 do primeiro século, né, que é o apóstolo João. E o apóstolo João foi muito perseguido, tentaram de várias formas e maneiras matar o apóstolo João, mas pelo menos a tradição diz que alguns milagres aconteceram. Então, por volta do ano 80, ali depois de Cristo, nós vamos ter um imperador romano chamado Domiciano. Ele prende João e coloca ele nessa ilha, chamada Ilha de Patmos. Nessa ilha ficavam então alguns prisioneiros, e a ideia é que morressem lá mesmo, né? Alguns historiadores chegam a dizer que era uma ilha abandonada, não tinha nada, e os prisioneiros eram colocados lá para tentar sobreviver. Outros acreditam que havia trabalho escravo lá, onde eles tinham que quebrar pedra e assim por diante. Tem algumas divergências entre os historiadores, mas enfim, nós sabemos que lá, naquele lugar, João ele recebe uma revelação, e a famosa revelação do Apocalipse. Apocalipse é a palavra que em português grega, né, para revelação. Tanto que no inglês eles nem colocaram Apocalipse, eles usam Revelation, né? Você pegar a Bíblia em inglês, eles traduzem literalmente. Enfim, nós precisamos entender algumas coisas a respeito do Apocalipse. Primeiro, o Apocalipse não foi escrito ou não foi compartilhado as visões com o apóstolo João para nos amedrontar. Você precisa ter isso bem claro no seu coração. Na verdade, as cartas e todo o texto do Apocalipse, por mais que ele venha cheio de linguagens, figuras, era uma ideia de esperança, era uma ideia de acalento. Nós estamos falando do primeiro século, e se você estudar a história da igreja, você vai ver que nos 3 primeiros séculos foi intensa perseguição. Preciso lembrar você, 64 a nível de império, porque desde quando o nosso Senhor Jesus estava aqui, e a gente sempre fala isso, você se propôs para fazer alguma coisa diferente, ser relevante, transformar um lugar ou alguma coisa, você vai sofrer perseguição. Aconteceu com o nosso Mestre Jesus, os religiosos perseguiram, assim que o nosso Senhor morreu e ressuscitou, os apóstolos foram perseguidos, a igreja primitiva foi perseguida, nós vamos ter Estevão sendo o primeiro mártir, e uma perseguição assim em todos os âmbitos, que chega a não apenas ser depois dos religiosos, mas vai para os governantes da época, e a gente vai ver alguns apóstolos sendo mortos nessas perseguições, até que chegou então a nível de imperador, o famoso Nero, que você já ouviu, aquele que coloca fogo em Roma, coloca a culpa nos cristãos, e aí
principalmente na região de Roma, os cristãos são caçados e jogados dentro das arenas para ser comido por leões e assim por diante. A igreja estava sendo perseguida. E a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de justiça de Deus. Quem que tem que ter medo de Apocalipse? Porque Hollywood hoje usa, Apocalipse e coloca aquela devastação para amedrontar todo mundo. Quem precisa ter medo do Apocalipse é aqueles que não estão no Senhor. Mas para quem está no Senhor, é uma mensagem de esperança, justiça, acalento, firmeza para você. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Então, irmão, se você é como alguns, pastor, eu nem gosto de ler Apocalipse. Não, você precisa mergulhar no Apocalipse. É claro que nós precisamos fazer isso com prudência, porque o que tem de achismo, o que tem de interpretação falsa, agora, por esses dias, tinha alguns ali citando Apocalipse e dizendo, porque o sol vai se esconder e tal, e era para ter agora, dia 8, 9, 10, acho que o sol se escondido, segundo os profetas aí, mas é a profecia de Araque. Só não sei se no mundo dele escureceu, aqui não. Mas a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar atento, porque as pessoas tentam colocar data, com especulações a respeito do Apocalipse, quando vai acontecer. Isso não, mas estude, leia, porque ele serve para direcionar a nossa fé e para acalmar o nosso coração. Quando então nós lemos o Apocalipse de João, nós vamos ver, aqui eu coloquei o capítulo 1 para relatar como que foi essa visão gloriosa de João, mas a gente vai ver principalmente nas cartas, porque João ele vai mostrar que o recado inicial era para as igrejas da Ásia Menor, determinados ali as 7 igrejas, e o anjo da igreja, que era considerado o pastor, foi dado então essa mensagem, passe à igreja, porque tem algumas realidades que precisam ser corrigidas e melhoradas. A gente vai ver, até na estrutura do texto que a gente leu, essa sequência: apresentação, apreciação e elogio, reprovação e promessa. Se você vê a apresentação, para cada carta o Senhor se apresenta de uma maneira diferente. Para a igreja de Pérgamo, ficou bem claro, estas coisas diz, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa é a apresentação que o Senhor diz. Depois vem uma apreciação, um elogio. Conheço o lugar onde está, que é o trono de Satanás, e mesmo assim conservas o meu nome. Não negaste a fé, mesmo nos dias de Antipas. Um elogio, mas logo em seguida vem a reprovação, uma repreensão. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Tens aí no meio aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas, e tem também os nicolaítas. E depois a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o anjo diz à igreja: aquele que vencer, dar-te-ei o maná escondido, uma pedra branca com o nome escrito, um nome que ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. Então, todas as cartas têm essas divisões, e todas elas precisam, bem direta, para aquela igreja que estava ali recebendo. E claro, isso são lições até hoje para nós. Por mais que alguns façam algumas aplicações no decorrer da história, dizendo, a carta de Éfeso era para esse tempo, a carta de Sardes era para aquele tempo, a carta de Filadélfia era para aquele tempo. As pessoas vão fazendo esse tipo de aplicação. Podemos sim, quem sabe, ver algumas características que batem com algumas épocas do desenvolvimento da sociedade e da igreja, mas a gente também, eu acho que essa é uma maneira muito correta de fazer a interpretação, é fazer essa leitura um pouco mais ampla, entendendo que todas elas são aplicáveis para a nossa realidade hoje. Vamos falar um pouquinho da cidade de Pérgamo. Hoje é culto de ensino, então eu vou fazer meio nesse estilo, A cidade de Pérgamo, nessa época, era uma importante cidade, como eu falei, ali na região da Ásia Menor. Hoje, todas essas 7 igrejas estão na Turquia. A atual Turquia contém essas 7 igrejas que nós estamos falando. A palavra Pérgamo, ela tem 2 traduções para a nossa língua, ou elevado, que está acima, ou serve também, em alguns momentos, essa palavra é traduzida para noiva, ou esposa. Então, a gente pode imaginar, quando se vê o local, que principalmente os lugares mais importantes, como eram os templos pagãos, eles de fato estavam no lugar elevado. Essa cidade, ela foi fundada por Eumenes. Esse Eumenes, ele era um daqueles que descendiam de Lisímaco. Quando vem o império de Alexandre o Grande, o império grego, você sabe que depois que Alexandre o Grande morre,
o império se divide em seus generais. Um dos seus generais, né, era esse, o Lisímico. Então, o que fundou a cidade, ele era descendente desse cara. E a ideia era fazer, sim, uma cidade pomposa, uma cidade grandiosa, algo que fosse impressionante. E desde o início foi. Tanto que, nessa cidade, nessa época que nós estamos falando agora, já ali pelos anos 80, era uma das mais importantes cidades da Ásia Menor, aonde tinha bases do Império Romano naquele lugar. Ali tinha uma importância muito grande na questão econômica, na questão política, na questão comercial. Então, era uma rota muito importante do Império Romano. E como nós vamos ver, algumas coisas se destacam nessa cidade. Uma delas, uma tentativa de destacar a cultura. Para se destacar cultura, você precisa ter uma biblioteca, valorizar o ensino. Então, esse Eumênides, ele tem a intenção de construir a maior biblioteca do mundo ali na cidade de Pérgamo. Só que tem um grande problema. Qual é o grande problema? Vai entrar em disputa com algumas outras cidades que querem esse título de ser a mais intelectual. A principal naquela época que tinha a maior de todas as bibliotecas era a de Alexandria, a cidade que foi feita em homenagem a Alexandre o Grande, e lá, você provavelmente já ouviu falar disso, eles tentam construir a maior biblioteca, tanto que nós fomos beneficiados com essa biblioteca de Alexandria. Por quê? Porque eles contratam aqueles 70 estudiosos do hebraico para traduzir o Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Né? E depois vem aquela versão Septuaginta, que daí essa Septuaginta foi base para a Vulgata Latina, que foi base também para todas as outras bíblias dos idiomas que nós temos hoje. Então, nós fomos beneficiados por essa tentativa deles fazer a biblioteca de Alexandria ser a maior. Mas, enfim, os anos passou, a biblioteca de Alexandria era a mais importante de todos, mas Eumênides disse, a nossa que vai ser. E eles começam a acumular muitos livros e começam a se tornar um polo intelectual. Só que o rei ele comete um grande erro. Ele convida o bibliotecário da cidade de Alexandria para estar com ele ali. E daí começa uma guerra. O nome desse homem era Aristofanes, ele era o melhor de todos os bibliotecários da época. E quando acontece esse convite para deixar Alexandria e vir para Pérgamo, o que Ptolomeu, que era o rei do Egito, faz? Vamos boicotar a mão de obra, a matéria-prima, para a mão de obra deles produzir material. Qual era a matéria-prima de uma biblioteca naquela época? Papiro. Então o Egito boicota o papiro que vai para a Ásia Menor, né? E, consequentemente, Pérgamo não consegue mais produzir livro. Mas o rei, então, convoca os sábios e eles vão desenvolver um outro método de escrita que ficou também famoso, que é o pergaminho, que vem da cidade de Pérgamo. Então, a biblioteca de Pérgamo continuou, mesmo não tendo mais os papiros, continuou com os pergaminhos e chegaram a ter mais de 200.000 títulos de livros naquela época na biblioteca dessa cidade de Pérgamo. Algo assustador para a época, né? Hoje você tem muito mais do que isso no teu celular, na palma da tua mão, né? Basta ler, não é verdade? Então, essa era uma cidade que buscava toda essa intelectualidade. Era uma cidade muito forte, muito famosa. Mas era também uma das cidades onde acontecia o maior nível de idolatria de toda aquela região. Porque, claro, se você precisa e se você quer ter uma cidade que seja uma cidade poderosa, uma cidade que cresça, uma cidade pomposa, você precisa construir templos. Eu lembro você que naquela época todos os povos, todas as regiões eram politeístas. Únicas religiões, nesse momento agora, né, nessa época, que são monoteístas, são os judeus com o judaísmo e agora os cristãos com o cristianismo. Mas os cristãos, eles tinham um olhar meio atravessado para os cristãos porque era pior do que todos. Porque naquela época eles consideravam os cristãos como ateus. Porque os judeus, tudo bem, eles têm o templo deles, o local deles, e eles vão lá para o templo em Jerusalém adorar e assim eles conseguem entender. A religião politeísta, a religião do Império Romano é uma religião muito mecânica.
É simples, tem uma estátua lá, você vai, você prostra, você adora, você cumpriu o seu papel, você traz os incensos, você é uma pessoa de fé, você está agradando os deuses, trazendo presentes, trazendo incenso e assim por diante. Mas os cristãos, a gente não vê eles adorando ninguém. Eles dizem que servem um Deus, mas que o Deus dele mora dentro deles. Então, assim, os cristãos também foram perseguidos, acusados de ateísmo. Toda catástrofe que acontecia, você acha que a culpa era de quem? Porque tudo era associado aos deuses. A lavoura não produziu como deveria, os deuses estão zangados. Chuva de pedra, os deuses estão zangados. Deu um terremoto, os deuses estão zangados. Choveu pouco, choveu muito. Qualquer coisa era atrelado aos deuses. Consequentemente, os cristãos são culpados de tudo que está acontecendo, e isso intensificava as perseguições. A cidade de Pérgamo era uma cidade extremamente idólatra. Como eu falei, eles queriam gerar importância, e principalmente para o Império Romano, eles não estavam preocupados que tipo de Deus você vai servir. Pode até ser o Deus cristão, só que o grande problema é que o Deus cristão exigia exclusividade. O que o Império Romano fazia? Eles incentivavam e patrocinavam a construção desses megatemplos, como a gente pode ver, né, aqui no fundo e ali, esses megatemplos, porque isso atraía a atenção dos visitantes. Os visitantes, o Império Romano estava preocupado com isso aqui, dinheiro, comércio. Os visitantes, quando iam numa cidade, eles procuravam os templos dos seus deuses para adorar. É por isso que todo o Império Romano tinha adoração a Ísis. Mas Ísis não era uma deusa da divindade romana. Eles tinham deuses para os africanos, para os asiáticos, eles tinham deuses para todos e templo para tudo, justamente para abranger o comércio, a comercialização, e quando as pessoas chegassem numa cidade, ali se sentissem à vontade para adorar os seus deuses. Nessa cidade, pelo menos 5 grandes templos foram encontrados. Em primeiro lugar, nós temos o templo ao deus Zeus, né, que é o deus principal ali do panteão, e a gente precisa entender, quando eu falo, né, esse nome dos deuses, todos os deuses praticamente eles têm um nome para a língua grega e um nome para a língua latina. Eu preciso só esclarecer para vocês entenderem, porque a gente fala de cultura greco-romana. Por que nós falamos de cultura greco-romana? Justamente porque quando Alexandre o Grande, ele foi educado por Aristóteles, ele aprendeu que aonde chegasse, para você eliminar a raiz daquele povo, mexe na cultura. Então, Alexandre o Grande levou a helenização. Por isso que todos ali praticamente falavam, ao redor do Mediterrâneo, falavam o grego. Tá? Então, a preocupação de Alexandre o Grande, do Império Grego, colocar a cultura, implementar a nossa cultura. Quando vem o Império Romano não está preocupado com a cultura, o Império Romano está preocupado com a comercialização, com dinheiro, com estradas boas, com pacificação no Mediterrâneo, sem pirataria, sem os piratas e assim por diante. Então eles investem nisso, tanto que o exército romano é o mais famoso e poderoso praticamente da história, justamente por isso. Eles querem dominar, manter a paz, mas se o povo quiser continuar com a sua cultura, com a sua religião, é o problema deles. Então, a cultura grega, ela permanece, mesmo quando o Império Grego cai, a cultura grega permanece e fica impregnada no Império Romano. Tanto que, quando Jesus vem e está ali na região de Israel, pregando o Evangelho, fazendo a diferença, e nós vamos ver os discípulos depois dando sequência àquilo, era o Império Romano que dominava, mas a língua que todos falavam depois do hebraico e aramaico era o grego. O Evangelho, todas as cartas, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, porque era a primeira, segunda ou terceira língua de todo aquele povo. Então, só para a gente entender. Por isso, no panteão dos deuses, a gente vai ver um monte de deus grego. Alguns, como eu falei, recebem o nome romano também, que explicavam todas as coisas. Então, nós temos ali os Zeus, nós temos Ártemis, e Ártemis tem essas duas imagens, né, para a gente entender. Ela é considerada a deusa da caça, mas também da fertilidade. O que você vê aqui nela são seios. Ela é uma estátua, o corpo inteiro cheio de seios. Tem várias dessas estátuas espalhadas nos museus no mundo. Eu vi uma dessas estátuas lá no Museu de Israel, de Jerusalém, e é impressionante, né, como eles se dedicavam para fazer. Essa deusa Ártemis é a deusa Diana, dos Efésios.
quando Paulo chega em Éfeso e o pessoal lá percebe que esse evangelho, essa nova visão de mundo que esse Paulo está pregando, vai comprometer a venda de estátuas, os artesãos se reúnem e querem matar Paulo. Você lembra dessa história? Pois é, essa Artemis é a Diana dos Efésios. Depois nós temos o deus Dionísio, tinha o templo dos Zeus, que é esse aqui que você está vendo aqui nessa imagem, é o templo dos Zeus, aqui atrás. Tinha um grande templo de Artemis e Dionísio também, né? Os historiadores, eles dizem que um dos deuses mais famosos era esse deus Dionísio. Você sempre vai ver ele com essa taça, ele é considerado o deus do vinho e deus das festas, né? Deus das orgias e assim por diante. Não é que ele era o mais importante, mas toda a cidade tinha um templo, porque o pessoal gostava de festa, né, gostava do vinho, então toda a cidade praticamente tinha o templo desse deus. Depois nós temos o deus Asclépio, em algumas versões o nome dele vem Esculápio. Esse deus, se você perceber, ele está com aquela cobra, símbolo da medicina, porque esse deus é considerado o deus da cura. E na cidade de Pérgamo tinha um grande templo em homenagem ao deus Esculápio, ao deus Asclépio. Para você entender, esse templo naquela época era mais ou menos como um spa de luxo hoje, aonde ali tinha águas medicinais, banho de lama, banho de água quente, água fria, sauna, essas coisas todas tinha nesse templo. E pessoas do mundo inteiro, da época, vinham ali para Pérgamo para participar, então, dos rituais e receberem ali também a sua cura. Tem muitos mistérios envolvendo esse deus Asclépio. Um deles, que é bem polêmico dentro da teologia, é que uma estátua desse deus foi encontrada em Jerusalém. Sabe aonde? Lá no tanque de Betesda. Embaixo do tanque de Betesda, onde tinha aquele... Você lembra que o paralítico não conseguia entrar e tinha uma disputa, né? Casa de Misericórdia, que significa Betesda, mas tinha uma disputa para quem entrasse na água. Foi encontrada estátuas desses deuses lá. Um misticismo dentro da cidade santa, dentro de Jerusalém. E, claro, tinha também o culto ao imperador. O culto ao imperador, nessa época do primeiro século, era algo muito comum. Só que em Pérgamo, foi uma das cidades pioneiras no mundo a construir um templo exclusivo em homenagem ao imperador. Geralmente se tinha estátuas do imperador espalhada e as pessoas iam prestar sua homenagem de adoração, mas lá em Pérgamo tinha um templo. Diante desse quadro, a gente começa a compreender por que na carta vai falar que ali nessa cidade era o trono de Satanás. Tem muitas interpretações para isso, mas enfim, a gente precisa entender que ali havia uma pressão muito grande das forças espirituais, né? Veneração a outros ídolos, paganismo e claro, sempre quando a gente falar em paganismo nesse tempo, você pode associar também com muita imoralidade, principalmente moralidade sexual, sempre estava junto dos deuses na antiguidade. A gente vai falar um pouco mais disso para frente. Enfim, diante desse quadro de abertura que eu passei aqui da cidade de Pérgamo para a gente entender, eu penso que pelo menos 3 lições, nós olhando para essa carta, nós precisamos trazer para a nossa vida e aplicar na nossa vida e na nossa maneira de viver. Primeiro, coloquei ali, uma compreensão. Uma compreensão para quê? Para combater o oculto tanto quanto o explícito. Olha só o que diz os versos 13, 14 e 15. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste minha fé. Olha isso. Era visível toda aquela imoralidade, era visível toda aquela idolatria, e o Senhor está elogiando. Vocês mantêm de pé, mantêm a fé de vocês. Tenho contra ti, todavia, tens aí no meio de vós que sustentam a doutrina de Balaão. Gente, por que eu falei isso? O inimigo explícito era o paganismo, o inimigo explícito eram as perseguições, o inimigo explícito eram essas coisas que estavam acontecendo que é fácil de você identificar. Mas o Senhor diz, tem algo que é muito sutil, que está destruindo vocês e vocês ainda não perceberam. Quando nós falamos dessa perseguição, o interessante é que nós vamos ver aqui citado o nome de um homem, Antipas. Fica claro que esse Antipas morreu.
Esse Antipas foi martirizado, ele morreu para não negar o Evangelho, para não negar o Senhor Jesus. Era uma prática comum, eles matarem alguém, perseguirem alguém, né, e mostrarem publicamente a morte dessa pessoa para amedrontar os outros. Só que Tertuliano ele já dizia, né, que o sangue dos mártires é a semente da igreja, porque quanto mais se matava os cristãos, mais eles se multiplicavam. Quanto mais perseguiam os cristãos, eles fugiam e a mensagem do evangelho se espalhava. E isso também acontecia nessa época ali na cidade de Pérgamo. Foram perseguidos as pessoas, morreu esse Antipas, mas o evangelho continuou, as pessoas continuaram firmes no Senhor, não temendo a perseguição e não temendo você morrer pela causa de Cristo, se preciso fosse. Eles estavam dispostos, diante daquilo que estava muito claro, diante daquilo que era explícito. O próprio Tertuliano vai dizer que esse Antipas, ele era o pastor local da igreja de Pérgamo. Ele era o bispo que cuidava daquele rebanho e foi o primeiro, então, a ser martirizado. Mas o que me chama a atenção é justamente isso, o inimigo oculto, que muitas vezes, sutilmente, ele entra e a gente não percebe. É muito interessante quando na carta fica clara a menção a um profeta lá do Antigo Testamento que foi um profeta mau, profeta que desobedeceu às instruções do Senhor, Balaão. Provavelmente você já ouviu a história da jumenta que falou. Pois é, está na história de Balaão. Se você depois quer acompanhar mais de perto, leia Números, capítulo 22, 23, 24, 25, você vai entender todo esse contexto de Balaão. Você vai ver que Balaão ele é contratado por um outro rei chamado Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, porque aquela multidão, imagina, aquela multidão vindo pelo deserto, né? Eles iam invadir as cidades, iam guerrear, iam matar quem se opôsse a eles. Então Balaque, para se prevenir, chamou Balaão dizendo, vamos amaldiçoar esses camaradas. E Balaão tenta amaldiçoar, mas Deus se manifesta e diz, não, esse é o meu povo, como que você vai amaldiçoar? E Balaque insiste, Balaque dá dinheiro, e Balaque compra o profeta Balaão e fica ali, mas não tem como amaldiçoar. Só que a tática que Balaão vai dar para Balaque vem lá dos quintos dos infernos. Porque ele não diz, olha, prepara um grande exército, um imponente exército e manda para guerrear contra os israelitas. Não, o que ele diz? Envie donzelas delicadas. Donzelas delicadas no meio desses homens, e o caos vai estar instalado. E foi isso o que aconteceu. Nós sabemos que o povo de Israel começou a se misturar com essas mulheres, né? Começaram a se casar, ter relações com essas mulheres mulheres levaram eles para as idolatrias. Inclusive é mencionado aqui, sobre a questão da promiscuidade, a questão da deturpação sexual e participando de alimentos consagrados a ídolos, o que era praticado naquela época. Então fica clara a sutileza. E é interessante também que o texto vai falar dos nicolaítas, né? Olha, tem aí no meio de vocês aqueles que defendem a doutrina de Balaão, ensinam a doutrina de Balaão e os nicolaítas. Quando a gente fala de nicolaítas, também vem nessa pegada. Há algumas divergências também sobre, nesse contexto, o que seria, mas a gente sabe que eram pessoas permissivas, pessoas que estavam ali infiltradas e não viam mais o pecado como pecado. Uma das principais vertentes dos nicolaítas eram seguidores do gnosticismo. Gnosticismo era uma doutrina herética ensinada lá no primeiro século já, antes até, que a carne, o corpo, quando se fala em carne, o corpo é mau e o espírito só que é bom. Então, isso aqui não serve para nada. Daí esse grupo dos nicolaítas se dividiu em dois. Tinha uns que viviam punindo a carne, se cortando, se chicoteando. Eu até citei antigamente que vai dar um início a alguns grupos monásticos, onde eles viviam de uma maneira que não podia ter conforto, viviam em cavernas, viviam que nem animais. Tinha o grupo dos, não sei se você já ouviu, dos palanques ou das estacas. Esse pessoal, você imagine uma mesinha com a dimensão desse púlpito mais ou menos, eles subiam ali e eles ficavam ali anos, sem sair,
comiam ali o que traziam para eles comer, urinavam, defecavam ali, para ter desconforto no corpo, para matar o corpo e elevar o espírito. Alguns desses ermitão, eles faziam palanques de metros. Teve um que colocou um palanque de 18 metros e viveu mais de 10 anos em cima dele. Com corda, puxava alimento para se alimentar e ficava ali no frio, na chuva, no sol. Loucuras, coisas absurdas, que aconteciam. Justamente para quê? Para matar a carne. Mas tinha um outro grupo dentro dos nicolaítas que eles ensinavam: quanto mais pecado, mais graça. Realmente a carne é fraca, a carne não presta. Ensinavam as pessoas a viverem de uma maneira totalmente depravada e deturpada. O que nós precisamos aprender com isso? Nós precisamos, primeira coisa, compreender aonde está aquilo que é oculto e tenta destruir e prejudicar a nossa fé. Você precisa buscar discernimento do Senhor, e principalmente discernimento na palavra, para você viver em santidade nos nossos dias, porque cada vez mais a sutilidade e essa tática satânica tem prejudicado a igreja. Igreja que não é santa é uma igreja fraca. Quando eu falo de igreja, estou falando de mim e de você. Nós somos a igreja de Cristo. O diabo tenta minar a nossa santificação, mas é aquele velho ditado: você se engana ao pensar ou assistir um filme de Hollywood de possessão demoníaca, onde está lá a pessoa se espumando, girando a cabeça, subindo em parede, ou os demônios de Hollywood que tem chifre, que tem dente, que tem cauda de seta. Não, gente, não é assim que o diabo se manifesta. Esse diabo, com o tridente, com o caldeirão para te pegar, isso é coisa de gibi, é coisa de cinema, isso é coisa que não existe. Isso é coisa que não existe. Você precisa guardar o teu coração nas sutilezas, na sutileza de palavras, nas sutilezas de ideologias, na sutileza de distorções da palavra de Deus. E como eu tenho falado aqui, praticamente toda pregação eu faço questão de pontuar. No mundo digital, onde todos têm voz e vez, você precisa se embasar na palavra de Deus. Eu não estou aqui dizendo que você precisa se embasar no que o pastor Lediel está falando aqui desse púlpito, ou que os pastores da ADBlu falam. É a palavra que nos traz o verdadeiro discernimento da realidade. Você precisa ter palavra e você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Senão, você jamais vai conseguir compreender os ataques sutis que o nosso adversário tem sobre as nossas vidas. É por isso que nesse versículo, quando há apresentação, o texto já diz: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E quando a gente fala em espada afiada de 2 gumes, não tem como não se lembrar do texto de Hebreus 4:12, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, e onde ela penetra, vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E o texto finaliza dizendo, e ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Finalizando esse primeiro tópico, eu quero que você saia daqui disposto a orar, buscar discernimento do Espírito Santo e sempre espelhar a tua vida na palavra de Deus. Meus irmãos, é fácil a gente ser enganado. O pastor Jais começou o nosso culto hoje aqui com um texto fantástico de Filipenses 4:8. Tudo que é bom, perfeito, agradável, de boa fama, o que há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aproveitando que todo mundo está de máscara, e a gente não pode falar com um amigo do lado, mas fale para você, e eu vou responder para mim também. Todos os filmes que você assiste, os seriados que você assiste, se encaixam dentro de Filipenses 4:8? É bom? É agradável? É de boa fama? Tem louvor? O noticiário que a gente procura ouvir, as pessoas que a gente permite que as suas palavras entrem no nosso ouvido, os nossos youtubers de estimação, os podcasts que a gente ouve,
As músicas que estão lá no nosso Spotify se encaixam dentro dessa verdade? Pastor Ediel, por que você está falando isso? Porque a gente precisa trazer a mensagem da carta de Pérgamo de 2000 anos atrás para hoje, 2020. E a gente precisa entender que a gente está literalmente tolerando, e deixa eu ser bem direto, nós estamos tolerando coisa bem pior do que a igreja de Pérgamo estava tolerando. Eu acho que essa doutrina de Balaão e dos nicolaítas são fichinha para tanta ideologia que tem entrado no meio da igreja, na nossa mente, no nosso coração e assim por diante. Então, nós precisamos discernimento do Espírito Santo, guardar o nosso coração. Mas o primeiro verbo que você precisa sair daqui buscando é compreender. Tanto aquele ataque que é explícito. O que é explícito? Quando alguém zomba da tua fé, quando, não, é um negócio nossa, orgia sexual, isso aí eu sei que é pecado, mas às vezes é uma palavrinha, é uma conversinha, é algo muito sutil que vem parecendo algo bom. É nisso que a gente precisa vigiar. Amém? Ponto 2. A gente precisa ter ação. Esse é o segundo verbo. Ação para quê? Ação para trilhar o caminho do arrependimento e da correção. Nós precisamos levar isso muito a sério. O verso 16 que está destacado: portanto, arrependa-te, senão eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A proposta do arrependimento é uma conversão, é mudar de rumo. Arrepender é você sentir o peso daquilo que você sabe que não está certo, e você mudar, e você sair do caminho errado, e você retornar. É disso que a gente precisa. É claro, vem com a compreensão, mas não pode ficar só nas boas intenções, precisa ser ação, vida na nossa vida. E a gente precisa mudar as atitudes do nosso coração quanto a isso. Muitas vezes é difícil você ter um posicionamento de não tolerar o erro. Na sociedade do politicamente correto, e eu já falei bastante sobre isso, na sociedade do politicamente correto é tenso. Porque qualquer coisa que você vai falar, se manifestar, seja na tua rede social, que está fora do politicamente correto, você vai levar uma enxurrada de xingamento e assim por diante. Mas vale a pena pagar esse preço. Nós precisamos nos posicionar. Nos ciclos que a gente vive, nas amizades que a gente cria, nós precisamos rejeitar tudo aquilo que não pertence a um caráter de um cristão, a um posicionamento do cristão. É o Salmo de número 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E eu gosto da maneira que essa ordem de verbos vem no Salmo 1, porque vai falar de algo gradual. Você começa andando no caminho, né? Daqui a pouco você já está sentado junto com eles ali, e está recebendo todas aquelas influências. Mas esse que evita o caminho dos maus é que é bem-aventurado. Quando a gente olha, por exemplo, sobre compreender as coisas erradas, mas não ter ação, a gente não pode se esquecer da história da casa de Eli. Olha o que aconteceu com a casa de Eli. Você vai ver Eli chegando para os seus filhos e dizendo: meus filhos, o que eu tenho ouvido a respeito de vocês não é bom. Porque esses meninos, você sabe, eles faziam arruaça na casa do Senhor. Inclusive, se deitavam com mulheres no local sagrado, coisas absurdas. Então, ele chega para os filhos e diz: não é bom que eu tenha ouvido sobre vocês. Só que ele não teve atitude, porque esses meninos estavam continuando fazendo serviço sacerdotal. Ele identificou o erro, mas não fez nada para que o erro parasse. Ele deveria ter feito o quê? Ele deveria ter expulso aqueles meninos do sagrado. Ele deveria ter punido aqueles meninos, mas ele acobertou os seus filhinhos. E a ira do Senhor veio sobre aquela casa.
um homem, profeta, sacerdote, como Eli, morre caindo de uma cadeira. A notícia que ele recebe é que a arca foi tomada, os seus filhos estão mortos, e a sua nora que estava grávida, a única coisa que ela pôde fazer foi dar à luz no menino e chamou de Icabode, porque foi-se a glória do Senhor. A geração de Eli era para ser uma geração sacerdotal, mas interrompe ali porque ele não teve um posicionamento firme, ele tolerou os erros dentro da sua casa. Eu não preciso aqui dizer o que a palavra já nos deixa bem claro: o salário do pecado é a morte. O texto que nós lemos deixa bem claro, vai ter uma consequência. Se isso, Pérgamo, continuar dentro da igreja de vocês, tem uma consequência. Então nós precisamos ter amor pela nossa própria alma, e amor pela alma daqueles que estão ao nosso redor, da nossa casa, da nossa família, e literalmente fechar as brechas aonde o pecado tem entrado. Fecha as brechas aonde ideologias satânicas têm entrado, porque, como eu até falo nesse livro, né, e não é um, dois, são centenas de casos que eu já atendi, os pais negligentes no quarto deles, achando que o filho está do lado ouvindo Mara Lima, e a tua filha está mandando nudes para alguém, o teu filho está recebendo influências demoníacas através daquele computador, o WhatsApp está aí, cheio de moralidade, e os pais neutros, negligentes, cegos. Não, mas meu filho está protegido dentro de casa, mais valia ele estar andando nas piores ruas, escuras de Blumenau, do que muitas vezes estar com acesso à internet, dentro da própria casa, sem a vigilância e o cuidado dos pais. Coisas terríveis estão ali, tem que ter um posicionamento, e tem que orientar, tem que dizer não, tem que excluir o pecado, não tolere as coisas erradas dentro da sua casa. O irmão de Jesus, Tiago, ao escrever a sua carta, ele vai dizer: aquele que sabe o que é correto fazer e não faz, o que ele é? É omisso, está pecando. Se você sabe o que é correto e não faz, você está pecando. Então nós precisamos ter um posicionamento radical quanto a isso. E para nós finalizarmos, o terceiro verbo é o verbo intencionar. Nós precisamos ter uma intenção no nosso coração de almejar as coisas eternas, almejar aquilo que não vai ficar por aqui. Coloquei ali intenção de desejar mais e mais as coisas eternas. Olha o verso 17 que está em destaque: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedra branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Nós precisamos entender que quanto mais nós nos apegamos às coisas dos céus, mais nós temos força para nos desapegarmos das coisas da terra. E o oposto também é verdadeiro. Quanto mais você se apega às coisas da terra, mais você se desapega às coisas do céu. Gente, aproveita esse momento de pandemia, onde pelo menos as notícias também, a gente não sabe a que ponto são confiáveis ou não, mas muitas e muitas pessoas estão morrendo, e a morte ela tem um benefício muito grande para nós que estamos vivos, que é o que o próprio Salomão vai dizer, né? Mais feliz aquele que vai na casa de luto do que na casa que é festa. O porquê? Os vivos devem pensar nisso. Pensar no quê? Na transitoriedade da vida. A vida passa e passa rápido. A vida passa e passa rápido. E quanto mais a gente entender a transitoriedade da vida, mais nós precisamos nos apegar no que tem valor eterno. Agora, quanto mais a pessoa acha que vai viver muitos e muitos e muitos séculos aqui, pensando equivocadamente, porque ninguém, ou raramente uma pessoa, chega a viver mais do que um século, raros casos. A vida é assim, é breve, mas as pessoas elas vivem como se a eternidade toda fosse aqui. Se a gente tivesse noção real, uma noção real da eternidade, a gente seria muito diferente. Se eu chegar numa praia e pegar um grãozinho de areia e colocar na tua mão e dizer: olha,
esse é o tempo da nossa vida nessa terra. Agora, olha a areia toda do mar, é a nossa eternidade. A pergunta é, por que a gente está investindo tanto aqui? Uma vez eu até dei uma ilustração aqui na The Blue. Ninguém chega no hotel, onde vai ficar por um dia, e olha para aquele quarto do hotel, não gostei disso aqui, eu vou investir. E vai lá e compra uma televisão diferente, uma cama diferente, 10 mil reais. Não, você não faz isso, por quê? Porque você tem noção que é transitório, é uma noite que você vai ficar ali. Na tua casa, que é o lugar que você mais fica, você investe. Num quarto de hotel, você não vai investir. Pois é, mas muitas vezes a gente está tão apegado nas coisas da vida, gastando tanto tempo nas coisas que não são eterno, e a gente esquece do mais importante. Então nós precisamos intencionar, desejar, almejar cada vez mais as coisas eternas. E é interessante, eu acho lindo a manifestação das palavras nesse texto, porque vai falar que, olha só, ao que vencer, não é para qualquer um, não é para qualquer um, é ao que vencer. Quem que é o vencedor? Naquela época tinha os jogos, principalmente, né, o atletismo. Quem que é o vencedor? O que chega lá na linha de chegada, esse é o vencedor. O Senhor Jesus está dizendo, ao que vencer, alguns vão começar, mas não vão vencer, vão ficar no meio do caminho. Ao que vencer, primeira coisa, darei o maná escondido. É claro que aqui faz uma menção lá de Êxodo. Se você depois abrir a sua Bíblia em Êxodo 16, a partir do verso 33, você vai ver que Deus, então, ele derrama o maná para sustentar o povo que saiu do Egito, mas ele dá uma ordem para quê? Para Arão, guarde esse maná e esconda, para vocês mostrando para as gerações seguintes, sobre como Deus proveu, sobre como Deus alimentou e sustentou o seu povo. Só que esse maná, nós sabemos que depois no tabernáculo, ele ficava no Santo dos Santos, no lugar mais importante dentro do tabernáculo. E depois sumiu, né? Esse maná sumiu, nunca mais ninguém achou. Mas os rabinos, nessa época, eles ensinavam algo extremamente interessante. Os rabinos judeus, eles ensinavam que quando o Messias vier, né, esse maná será revelado para que haja uma comunhão plena com esse Messias. Enfim, a gente não pode também se embasar numa tradição rabínica. Agora, fica muito claro sobre a questão de refeição, de intimidade. Esse maná escondido que nós vamos receber está falando disso, uma intimidade plena com Deus, uma intimidade total com Deus. Eu não sei qual foi o momento onde você teve a sua maior experiência com Deus. Tenta se lembrar. Pastor, aquele dia que eu recebi o batismo do Espírito Santo, foi uma glória. Pastor, foi um dia que eu estava no meu quarto, calma, quebrada, e eu orei, eu chorei, e eu senti a glória do Senhor naquele lugar. Não sei, mas você sabe. Pega esse episódio da sua vida e tenta comparar com isso aqui. Não é nem 0,001%. O que nós vamos desfrutar em Deus, a comunhão com Deus. E é interessante quando a gente fala dessa intimidade do alimento, não tem como também não se lembrar de João 6, né? João 6 é o discurso onde Jesus vai vir dizendo, eu sou o pão da vida. Ele fala isso no momento que ele estava bombando, Jesus estava bombando, todo mundo seguindo, conhecendo, já tinha acontecido a primeira multiplicação, e as pessoas também estavam curiosas para ver mais milagre, se alimentar, uns queriam encher a barriga, e daí Jesus vem com esse papo dizendo que Ele é o pão da vida, Ele é o pão do céu, e Ele vai ali dizer que era maior do que Abraão, e Ele vem com um papo tão difícil, que as pessoas começam a se afastar, porque fala de justamente, olha, quem quer me seguir tem que participar do meu corpo, do meu sangue, tem que viver de acordo com o meu propósito de vida. Multidão, sabe o que é uma multidão se afastar de Jesus e ficar só os 12? E daí Jesus é mais duro ainda e diz, e vocês não querem ir embora também? Vocês não vão vazar também na nossa linguagem de hoje? Daí Pedro vem, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna, eterna. Pedro cometeu muito vacilo, mas Pedro ele tinha uma sacada, né? Ele sabia que nenhum outro lugar o coração que almejava as coisas eternas ia ser preenchido a não ser em Deus.
Lá atrás, o autor de Eclesiastes, ele já vai dizer em 3:11 de Eclesiastes, Deus fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E eu gosto de uma frase de C.S. Lewis que ele diz assim: se eu descobrisse dentro de mim mesmo um desejo que nenhuma experiência deste mundo pudesse me satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para um outro mundo. E essa é a verdade. Se você é um cristão verdadeiro, não é que você vai desprezar a vida aqui, não vai querer viver a vida aqui, não. Mas você sabe que aqui é passageiro. Aquilo que arde no teu coração é a eternidade. Por isso você vive clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos desfrutar dessa intimidade plena, desse momento pleno contigo. Deixa eu correr aqui, depois nós vamos ver o texto dizendo, a esse que vencer, vai ganhar uma pedrinha branca com o seu nome escrito nela. Também é um mistério sobre o significado preciso a respeito desse termo, ou desse presente que nós vamos receber, mas o texto deixa bem claro que fala do quê? De uma convalidação, de uma validade. Naquela época, essa pedra branca era um símbolo de validação. E os arqueólogos, historiadores, eles identificaram vários episódios onde era usada essa pedra branca. Por exemplo, quando um atleta ele ganhava então os prêmios nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Istmicos que tinha em Corinto e assim por diante, ele recebia muitas homenagens, recebia o mais importante, aquela coroa de louro, uma coisa perecível, mas recebia e tal. Então esse atleta, quando chegasse na cidade dele, o pessoal não ia saber, porque não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha nada. Ele tinha que mostrar e autenticar isso. Então ele ganhava uma pedra, com uma autenticação das autoridades, mostrando que o prêmio dele era verdadeiro, que aquele galho não foi que ele pegou em qualquer lugar, não. Era real porque ele foi o campeão. Então essa pedra branca validava. Também a pedra branca era usada quando havia desconfiança de paternidade. O pai podia desconfiar do filho e tal, mas o pai que reconhecia o filho, não, esse é o meu filho. Então ele também autenticava isso numa pedra branca, escrevendo o nome dele, o sobrenome dele e o nome do filho. Também nos júris era usado. Daí tinha a pedra branca e a pedra preta. Quanto mais pedra branca os jurados colocassem, é inocente. Pedras pretas é culpado. E também quando acontecia alguma festa, algum banquete muito importante, era uma grande autoridade que estava dando uma festa, ele então também, aos convidados, ele autentificava com uma pedra branca, com o seu selo, com o seu símbolo, mostrando, realmente esse é um convidado para a minha festa, não é um penetra aí, não é um infiltrado. Então, quando o texto está dizendo isso, ele está falando justamente dessa validação total e plena, de filhos de Deus, de vencedores, de que foram fiéis até o fim e que merecem receber o galardão. E o curioso que fala então que nessa pedra vai ter um nome, e esse nome, só Deus e a pessoa que recebe sabe. Mistérios. Mas se é um nome que só a pessoa sabe, vai ser um nome diferente. Porque vocês já sabem o meu nome, Lediel. Então vai ter que ser um nome diferente que só eu e Deus vamos saber. Isso, mais uma vez, reforça a questão de intimidade. Uma ligação plena, uma ligação íntima, uma ligação total com o Senhor. E fala, claro, desse novo propósito de vida. Se a gente pega mudanças de nome em toda a Bíblia, você vai ver de Abrão para Abrão, Sara para Sarai, Jacó para Israel, são mudanças ali também de perspectivas, de propósito de vida. O interessante é que na cultura antiga, isso já vinha com o povo de Israel lá do Egito, porque os egípcios eles tinham muito essa questão que todas as divindades egípcias tinham um nome secreto. E a pessoa que soubesse esse nome secreto era a pessoa que teria, então, a ligação total com esse Deus, e esse Deus favorecia totalmente essa pessoa. Então, tinha esse mistério, de tratar pelo nome uma divindade. E interessante que depois, mesmo o povo recebendo aquela cultura, mas saindo dali, levando a cultura dos egípcios, nós vamos ver que Deus deixa claro que tinha um homem ao qual ele chamava pelo nome, que era Moisés. Poxa, mas
Como assim? Deus não sabia o nome de todas as pessoas, mas Deus queria dar tanta autoridade para Moisés, diante da comunidade, que ele diz, meu servo Moisés, a qual eu chamo pelo nome, para mostrar essa ligação que Moisés tinha firmemente com Deus. Para nós encerrarmos, eu quero finalizar com um versículo de Efésios 5:26, para que nós venhamos entender esse recado dos céus ao nosso coração. E Efésios 5:26 diz, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha isso, pela palavra. A palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sabe, meus irmãos, algo que eu tenho orado é para que nós venhamos ter o que as pessoas hoje chamam do desconfiômetro. Desconfiômetro. É um tempo de tanta acusação que a gente vive. Cara, você liga um jornal, não tem mais notícia neutra, é só acusação. Você vai ver as notícias, é só acusando um, acusando o outro. As pessoas nos grupos de WhatsApp de família, porque eu atendo família aqui o tempo inteiro, é um acusando o outro disso, um acusando o outro daquilo. Sabe, chegou o tempo, e eu creio que o avivamento vai vir nessa perspectiva. A gente olhar os nossos erros e a gente se humilhar. É a proposta do Senhor. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. A gente pede avivamento, mas a gente continua com o dedo apontando para os erros dos outros, ou às vezes acusando os outros sem ter erro, mas a gente está com a trave no nosso olho e apontando o cisco no olho do irmão. Chegou o tempo da gente olhar para nós. Então, quando eu leio esse versículo de Efésios 5:26, escute, sai daqui, não generalizando as coisas, porque é muito fácil a gente generalizar. A gente olhar para esse texto e aplicar para a comunidade, vamos falar de nós aqui, a comunidade da Assembleia de Deus. Então, Cristo amou a Assembleia de Deus e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da palavra, pela palavra, para apresentar a si mesmo uma Assembleia de Deus gloriosa, uma Assembleia de Deus sem mácula, uma Assembleia de Deus sem ruga, uma Assembleia de Deus sem nenhuma coisa semelhante a essa, porém uma Assembleia de Deus santa e sem defeito. É fácil ler assim, sabe por quê? Porque eu terceirizo para os outros. Agora, quando eu pego esse texto e eu boto o meu nome, porque eu sou igreja, Cristo amou o Lediel e a si mesmo se entregou por ele, para o santificar. Porque o Senhor quer apresentar a si mesmo um Lediel sem mácula, um Lediel sem ruga, um Lediel sem coisas semelhantes a essa, mas um Lediel santo e sem defeito. O peso é maior. O peso é maior quando a gente aplica na nossa realidade, porque o Senhor está de olho em cada um de nós. Eu falo direto aqui, Deus não vê multidão. Deus vê indivíduo e trabalha com o indivíduo, é contigo e é comigo. Então nós precisamos buscar a nossa purificação, nós precisamos identificar na nossa vida todos os dias, aonde está a conversa de Balaão, dos nicolaítas, me arrepender, dizer, Senhor, vou fechar essas brechas, porque eu quero viver para a eternidade, eu quero viver para o céu, eu quero viver para Ti, eu quero viver, Senhor, desejoso daquilo que a traça não pode corroer e o ladrão não pode roubar, aquilo que as pessoas não podem me tirar, desejoso pelo Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por essa carta à igreja de Pérgamo. Obrigado, Senhor, pelas lições aqui aprendidas. Precisamos ser melhor. Como nós precisamos ser melhor, Senhor. E que a gente possa ter esse desconfiômetro de olhar para nós. Que a Tua palavra seja o espelho para a nossa alma, mostrando aonde estão os nossos erros. E a gente possa se converter do mau caminho. A gente possa ter essa renovação de mente de acordo com os Teus propósitos. Viver um novo tempo, uma nova vida, uma nova história em Ti, Senhor. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos crescer e amadurecer. Nós precisamos agir se posicionando nesse mundo. Nós precisamos agir não tolerando as coisas erradas. Portanto, Senhor,
Nos abençoe com o discernimento, mas também com a ousadia da ação. E nos abençoe, Senhor, com experiência com o Teu Espírito Santo, para que essas experiências nos mostrem quão fúteis são as coisas terrenas, quão fúteis são o apego à glória humana, quão fúteis são os prazeres passageiros da carne, quão fúteis são, Senhor, as propostas de uma vida que acaba aqui. Mas nós queremos, Senhor, agradar o Teu coração. Nos converta a Ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.